Bom, meus irmãos, vamos dar início à nossa aula. Aos que chegaram depois aí, sejam bem-vindos, tá? Que Deus abençoe. É, Se vocês ouvirem um ruídozinho aí no fundo de criança chorando, tá? Preocupe não, é que tem um ali que tá agoniado. Hoje a gente vai finalizar nossa disciplina e tem um pessoal aqui que está perguntando, jurando que era a última aula que ia ter hoje, mas não, nós já temos que já tinha encerrado, né? Mas nós temos a nossa última aula hoje, tá? E como eu tinha falado anteriormente, a gente vai fazer só trazer uma explanação rápida de cantares que a gente ficou devendo na aula passada e fazer só umas considerações finais, tá bom? Só para a gente resumir em relação àquilo que Silene perguntou, já tinha previsto para falar, de fato os resumos das aulas ficará até o final de semana, né? Então vocês podem enviar até o final de semana, não tem problema. E a avaliação será de fato as apresentações que foram feitas, tá? A gente já conversamos com a diretoria de seminário e de fato aquilo que nós precisamos para avaliar e para passar a suposta nota de cada um de vocês, a gente já teve os critérios baseados na apresentação de vocês, tá bom? Esse final de semana já é sabido por todos, né, que teremos a nossa conferência teológica aqui do seminário, aqui em Guanabi. Eu creio que nós teremos a oportunidade e o prazer de estarmos juntos, né, conversando. Então, se ficou alguma dúvida específica ou pendente em relação à nossa disciplina, nos critérios gerais, aí, se quiserem fazer pessoalmente, né, sexta, sábado e domingo, a gente vai estar junto lá e teremos a oportunidade de conversar um tiquinho, tá bom? Conversar um pouquinho sobre a nossa disciplina e sobre os demais assuntos, tá? Eu creio que todo mundo vai estar presente, e eu penso assim, né? Até porque eu não vi com a diretoria quem de fato confirmou as inscrições, mas nós teremos aí pelo menos a grande maioria, e será muito bom, né? Não somente por causa do conteúdo em si da disciplina, mas principalmente porque, apesar de a gente estar se vendo, falando, né? A tela deixa a gente próximo, mas ao mesmo tempo não é como se fosse o presencial mesmo, né? Não é a essência de estarmos juntos, né? Mas é assim mesmo. Então a gente vai ter essa oportunidade de, nesse final de semana, estarmos juntos aí, né? É, isso é muito bom, tá bom? Bom, meus irmãos, então a gente vai trazer de forma rápida uma, uma, um reforço. Continuo sem slide porque eu estou com um problema no meu aparelho, tá? E eu achei que eu consegui resolver hoje, fui deixando e não resolvi mais uma vez. Então eu vou ficar sem slide, mas eu tenho algumas anotações feitas aqui, eu consigo ler aquilo que a gente tinha programado em slide e conforme a gente vai lendo, vai explanando, tá? Até porque o conteúdo já foi muito bem apresentado pela equipe. Bom, vocês estão conseguindo me ouvir bem aí, pessoal? Aqui sim. Sim. Beleza. Ah, beleza. Porque eu estava tendo problema de conexão agora há pouco, internet. Então, por isso que eu estou perguntando a vocês, tá? Se por acaso, em algum momento parar e ficar, aí, vocês me avisam, tá bom? É, Em relação a cantares, pessoal, tá? A gente leu e ouviu a apresentação e a gente conhece muito bem a história desse livro, né? A gente diz história porque, de fato, aquilo que é narrado lá, apesar de não ser uma narrativa, mas aquilo que é contado no livro, ele traz para a gente uma explicação muito clara, tá? E eu digo clara porque, de fato, ele destoa, digamos assim, dos demais livros da Bíblia no sentido de conteúdo, principalmente, tá? E aí aqui já é a nossa primeiro, o nosso ponto de partida. Nas outras apresentações a gente começa de autoria, data, a gente começa de público-alvo, e a gente vai falar tudo isso dentro dos conformes, tá? Mas de fato o que nós queremos partir aqui é da desmistificação, digamos assim, daquilo que Cantares é e representa. E por vezes nós compreendemos de forma que não é equivocada, mas é de fato errônea mesmo, tá? É que Cantares ele tem em sua essência, digamos assim, e talvez seja aí uma das formas mais erradas de se interpretar, né, o que o livro traz, é que de fato,
o assunto que é narrado, que é tratado no livro, é o amor eros, é o amor romântico, o amor entre homem e mulher. Tá? É esse amor conjugal que ele cita ali também nas suas entrelinhas e nas suas perícopes, né? Ele fala do sexo, do casamento, né? Ele traz esse amor, né, eros, esse amor entre homem e mulher, esse amor conjugal de fato. Então, o que Cantares vem trazer, vem mostrar para a gente é isso. Tá? E aí eu já vi muitas pessoas, muitas não, tá? Eu tô exagerando, mas eu já vi algumas pessoas, inclusive, pregando e ensinando que Cantares tem esse amor todo, e ele arremete ao amor de Deus e da igreja, né? Ele vem trazer na sua essência o amor de Deus para com a igreja. E não, não é. Tá? Cantares, de fato, ele vai trazer, eu não me recordo bem se a equipe anterior que apresentou falou sobre isso, mas de fato ele vai trazer esse amor eros, tá? Esse amor romântico, esse amor de homem e mulher, esse amor que enfatiza um relacionamento conjugal, esse amor que traz na sua essência o casamento, a sexualidade, né? Então, de fato, o Cantares nos mostra isso, tá? E não a figuração do amor de Deus para com a sua criação, para com os seus, tá? Então, eu gosto de partir desse ponto, porque, repito, por vezes já vi algumas pessoas explanando, pregando, ensinando, né? Em Cantares e trazendo dizendo que essa romantização é o amor de Deus para com o povo. E não, né? O foco, o contexto é um amor romântico, um amor conjugal, tá? Então, partindo desse princípio, partindo desse entendimento, é que muitos vão ter levantar questionamentos, vai se confundir, vai interpretar de forma diferente. Já vi outros tantos questionando que Cantares, por causa disso, por causa desse assunto específico, ele não entraria na Bíblia, né? Ele seria um livro distinto daquilo que a Bíblia fala, daquilo que a Bíblia ensina, né? E aí a gente percebe de fato que ele não é distinto, muito pelo contrário, tá? Ele tem esse assunto contido na Bíblia através desse livro, né? O Cantares é um livro específico para trazer a romantização do amor eros, do amor conjugal, do amor do casamento, tá? Isso é bom da gente reforçar e ressaltar, tá bom? A gente vai ver isso um pouquinho mais à frente, mas é interessante que nós começarmos já a nossa aula tratando desse assunto, tratando desse livro, deixando bem claro aquilo que o livro expressa, né? E alguns ainda podem dizer ou compreender, mas como assim? Então ele não necessariamente estaria ou seria necessário estar na Bíblia, né? E muito pelo contrário, precisa sim, ele teria que estar, né? Alguns pensadores já disseram, né, que se ele não tivesse na Bíblia, se o livro de Cantares não estivesse na Bíblia, assim como todos os outros, e eu penso assim, tá? A Bíblia estaria, entre aspas, incompleta. Por que incompleta? E por que isso, né? Porque por vezes ela não teria nos outros livros algo dedicado a esse fato específico, né? Essa questão do amor conjugal e principalmente da sexualidade, tá? E quando eu digo sexualidade, que é do ato sexual em si, tá? Em um casamento, viu? Então, há pensadores que dizem que se Cantares não fosse contido na Bíblia, provavelmente, repito, entre aspas, a Bíblia não estaria completa, porque não trataria desse assunto de uma forma tão clara, né, e tão evidente como é em Cantares, tá? Vejamos, qual é o propósito implícito desse livro? O que que ele pensa nisso, né? É expressar os sentimentos do amor romântico entre um homem e uma mulher, né? E celebrar a paixão romântica a paixão romântica e seu auge no casamento. Então perceba que, de fato, aquilo que nós já falamos aqui é reforçado com base nisso aqui, tá? O objetivo, o propósito do livro é expressar o sentimento de um amor romântico entre um homem e uma mulher, e ele ainda fala que ainda celebrar a paixão no seu auge, né, a paixão romântica em seu auge, no casamento. Tá? Então, de fato, a intenção do livro, o propósito implícito do livro, aquilo que o livro tem como foco, como objetivo é trazer isso, é expressar isso, né, trazer essa romantização, esse sentimento de fato do amor conjugal, o amor entre um homem e uma mulher. Expressos aonde, né? E aí agora a gente pode perceber da perspectiva do autor, né? Quando o autor escreve, ele vai trazer as duas figuras
centrais, tá? O rei e sua esposa. Tá? Percebo aí que agora vai ter um ligeiro contraste em relação à autoria. Por quê? Cantares é atribuída à autoria a Salomão, e assim de fato é, porque o livro nos mostra e ele assim tem a sua veracidade dentro do próprio livro. Tá? Por outro lado, o que dá a entender para quem vai ler assim é que o livro tem um autor, alguém que escreve e direciona o livro para o rei e sua esposa. Então o que que a gente percebe? Compreendendo que é Salomão o autor, nós compreendemos que Salomão escreve esse livro para ele mesmo e para sua esposa, né? Então, do ponto de vista não de autoria, mas de perspectiva do autor, aquilo que o autor escreve, tá? Quando nós percebemos a vivência e a convivência do casal, dos dois, é como se eles fossem o público-alvo, né, o alvo do autor, o público-alvo do livro, e ao mesmo tempo aquele que escreve. E ele escreve para ele, né, recebe o livro, é o público-alvo do livro, é aquele que recebe o livro, e através disso nos coloca dentro da história. Nós nos sentimos, ou sentimos, né, fazemos parte não, sentimos a essência desse amor que é transmitido. Tá? Então o livro ele tem uma essência muito forte nessa questão de expressar sentimento romântico, né? Então, isso é muito forte e evidente no livro, tá? No propósito do autor, no propósito do livro, tá? Como nós já falamos, o público-alvo aqui ele arremete aos dois amantes, né? Considera um ou outro como ouvintes, né? Então, quando a gente vai falar de público-alvo, quem é o público que está aqui é destinado o livro? A princípio é ao casal, aos dois, é direcionado aos dois. Mas quando nós percebemos, e aí nós abrimos o leque de uma forma geral, assim como todos os outros livros da Bíblia, ele é escrito para todos aqueles que não somente buscam, tá? Presta atenção nisso, que é interessante, que não somente buscam conhecimento e entendimento sobre o assunto, mas, sobretudo, para aqueles que querem não somente buscar compreender o assunto, mas aqueles que querem viver o que já vivem, né? Essa romantização, esse amor romântico. Tá? Cantares, ele é, além de um manual de ensino para quem quer entrar numa vida conjugal, mas ele é também um manual de procedimento para quem já está numa vida conjugal. Tá? Isso é muito interessante a gente observar e atentar. Tá? Ele admite que o amor é uma experiência universal e uma emoção de interesse de todos. Tá? Por mais que por vezes vamos ver pessoas que não têm a intenção de se relacionar, e a Bíblia mesmo vai dizer que algumas pessoas não nasceu para isso, né? Não nasceu para casar, para ter uma vida conjugal. Mas o que a gente pode perceber é que por mais ogro, digamos assim, ou por mais bruto que seja o ser humano, né? Por mais áspero, digamos assim, ele é alguém que em algum momento da sua vida, da sua essência, ele vai desejar, né? Ele vai querer ter essa romantização, esse clima romântico, né? A necessidade de uma atração, né? Por uma mulher ou por um homem, no caso, se for a mulher e se for um por uma mulher, tá? Então, de fato, o que nós percebemos que o público é para todos aqueles que querem, de fato, viver, ou não somente viver, mas também conhecer, tá? Isso é interessante de se ver. Porque quando a gente fala que é alguém que quer viver, isso aí é o mais óbvio possível, né? Todos aqueles que buscam uma instrução romântica ou sexual dentro da Bíblia, a gente vai ver cantares. Mas também aqueles que buscam conhecer, tá? Porque, igual nós falamos anteriormente, existem as pessoas que não foram, é, 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 ou melhor, que não desejam ter um relacionamento conjugal, tá? Então, de fato, ele é escrito para todos aqueles que vivem, que querem viver ou que querem conhecer um amor romântico, tá? Uma característica especial do livro, ou melhor, uma característica que unifica o livro, ou seja, que tem todo o livro e ela é única no livro, né? É que as experiências e o estado de humor do amor romântico, tá? A gente percebe o que? O que? A presença dos dois amantes, tá? Durante todo o livro a gente vai perceber que existe esses dois, e o que é interessante aí é que esses dois é recíproco, tá bom? Isso é bom de citar e de se compreender, tá? Que o amor é expresso, né? Esse amor romântico do casal, como eles são os dois personagens principais, o público-alvo do livro, e é também uma reciprocidade dos dois, tá? Isso é bom de se ver.
é o que muitos acham, né? O povo vai dizer assim, que Salomão escreve para sua amada, tá? E fica parecendo que é uma via de mão única, né? É Salomão escrevendo para sua amada, mas não. O que chama a atenção que é a presença dos dois amantes. Então, existe ali uma via de mão dupla, um amor do rei para com a sua esposa e da sua esposa para com o rei, tá? Existe também uma intensidade emocional muito forte, tá? Se a gente for parar para ler de fato e compreender a essência, a gente percebe que aquilo que é expressado, aquilo que é falado no livro, ele não somente é algo clichê, né, de uma história narrativa ou até de uma história poética, como de fato é o livro, mas é uma presença intensa de uma emoção muito forte, tá? Então, quando a gente for, se a gente for fazer uma aplicação, digamos assim, mas como é que eu vou pregar em Cantares? O que é que eu posso fazer de aplicação? Uma das aplicações principal é isso aí, é que há uma intensidade muito forte naquilo que é o assunto ou o conteúdo do livro, tá? Essa emoção aflorada, essa emoção intensa, ela é contida no livro. O que que mostra pra gente? O que mostra pra gente é que num relacionamento conjugal é necessário também existir essa intensa emoção, né? Por vezes que nós sabemos que não somente de amor que é construído um relacionamento, no sentido de que tudo é flores, tá? Mas é preciso compreender e conhecer que no relacionamento é fundamental ter essa emoção intensa, tá? Outra coisa que a gente vê também é aquelas imagens, as imagens rústicas, né? Ou as imagens pastoris, digamos assim, que é o quê, né? Que é a comparação, por vezes ou por muitas vezes, do amado ou da amada com coisas da natureza, tá? Se a gente for parar para ver aí de fato, a gente vai ver que, por vezes ou quase sempre, há uma referência, e essa referência é boa, tá? É uma referência de comparação boa do amado e alguma coisa da natureza ou algo rústico daquilo que é o meio que eles convivem, né? Quem mais vai perceber aí é a comparação que o rei faz da sua amada, percebam isso, tá? As éguas das carruagens de Faraó, tá? E aí, às vezes, ele fica. E não sou eu, mano. Quase todo mundo fica imaginando. Se a gente fazer um elogio desse, pensa os amigos aí casados, né? Se a gente fazer um elogio desse para a esposa, né? Chamar ela que ela parece uma égua, né? Já percebe que a gente vai encontrar algum problema ou um grande problema. Porém, o que que a gente pode tirar de essência, de aplicação nisso aí, né? Quando o rei direciona a sua esposa, comparando ela às éguas das carruagens de Faraó, de fato é um elogio muito intenso, tá? É um elogio muito forte, por causa da beleza, do padrão racial dos animais que o próprio rei manda lá para Faraó, né? O próprio rei negocia com Faraó, né? Segundo os historiadores, são animais preciosos e belíssimos, né? Belíssimos. Então, a comparação dele, de fato, é com algo muito valioso, com algo muito bonito. Tá? Então, não somente nessa passagem, mas em todas as outras passagens que faz essa interligação, ou esse relacionamento, né? Digamos assim, do amado, do cônjuge, no caso do rei para com a esposa, da esposa para com o rei, né? Essa comparação que ele faz é sempre para ressaltar a beleza que ele enxerga nela, ou que ela enxerga nele. Tá? Então, isso é interessante. Essa figura de linguagem, ela tá quase toda contida no livro, tá? Tá contida em quase todo o livro, tá bom? A gente vê a extravagância da poesia, né? Principalmente com esse discurso figurado não literal, tá? Então a gente vai perceber por muitas vezes os pensadores vão dizer que sempre quando existe um sentido figurado, não literal, é porque de fato ele quer mostrar a dimensão daquilo que se escreve. Tá? Por vezes, quando a gente vê que há assim uma linguagem figurada e não a linguagem literal, é porque a essência daquilo que se escreve, o tamanho daquilo que se escreve é bem maior do que a literalidade que ele representa para aquela pessoa. Tá? Isso é interessante de se ver em todo o livro. Né? Então há sim uma extravagância na poesia, né? Por vezes em sentido literal, perdão, em sentido figurado e não literal. Então a gente vê essa essência em quase todo o livro. Quando a gente vê isso, quando a gente percebe isso, a gente pode, primeiro ponto, perceber diretamente que ele está mostrando a dimensão daquilo que se sente, né? Que então nos leva a pensar de fato que aquilo que é sentido, aquilo que é vivido naquela história específica é muito maior do que eles podem expressar, tá? Então,
o assunto tratado ali naquele livro, contido no livro, ele é um assunto muito importante e grandioso no sentido de escrita, no sentido de querer, de fato, expressar aquilo que eles querem expressar, tá? Uma característica especial do livro, né, que a gente vê no livro aí, é uma intensidade da paixão do início ao fim. Isso é interessante porque ele não é uma narrativa assim como todos os outros poéticos, ele é um livro de poesia e não de narrativa, porém ele tem um desenrolar da história. Isso é interessante a gente observar. Nesse desenrolar dessa história, a gente percebe que do princípio ao fim, né, existe uma intensidade muito forte de paixão, né? Ou seja, o assunto latente ali no livro, ele é presente, não somente presente, mas ele é intenso, do princípio ao fim. Então, o que que a gente pode concluir? O livro em si há um fechamento, há um final, porém a intensidade que ele começa é a mesma que ele termina, tá? Talvez seria também mais uma aplicação, se nós formos pregar ou ensinar em cima de um livro desse, né? Que o amor que é explícito lá, o amor que é expressado, é o sentimento que ele é expressado, ele é um sentimento que ele inicia grande e ele finaliza grande, da mesma forma, tá? Então, essa característica especial nos arremete, nos faz pensar muito bem sobre isso, tá bom? É, o livro ele tem alguns desafios, né? Bom, eu compreendi isso, né? Isso aí você está dizendo isso, mas isso é algo relatente, é perceptível para quem conhece ou para quem lê o livro. Porém, ele possui alguns desafios para você ler e compreender. O primeiro desafio dele é que o estilo literário poético exige uma habilidade de compreensão e apreciação de poesia. Assim como todos os livros da nossa disciplina, esse livro de Cantares também, ele precisa de um domínio de poesia para que você possa compreendê-lo, né? Ele não é uma narrativa, por não ser uma narrativa, obviamente, ele não tem um fluxo narrativo, mas um fluxo poético. O que é que eu preciso para compreender, para eu desmistificar, ou como eu faço para resolver esse problema, né? Se para mim compreender ou interpretar aquilo que é ensinado na forma de poesia, o que que eu preciso compreender? É o mais óbvio possível, né? Você precisa de fato dominar o entendimento sobre poesia. Está contido ali também o paralelismo, né? Então eu preciso ter um pouco de compreensão disso aí e entender de fato o estilo literário, né? Os provérbios, né? Que é escrito. Então eu preciso ter essa compreensão para, por fim, eu entender que aquilo que é escrito ali é uma poesia e por isso eu entendo e compreendo assim, não excluindo o livro da palavra de Deus. É compreender mais uma vez que Deus escreve em poesia, que Deus relata em poesia, muitos livros da sua Bíblia, né? Da sua palavra, da Bíblia, tá? Outro problema é que é a comparação frequente entre os amantes e objetos da natureza e vida, né? Isso obriga o leitor a entender como o amado é semelhante às coisas com as quais foi comparado. Foi aquilo que nós já falamos anteriormente, tá? Aquilo que nós já falamos e reforçamos agora mais uma vez. É, 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 Talvez, eu não vou dizer que seja um desafio, mas por muitas vezes vai ter uma certa dificuldade de compreensão no nosso mundo atual. Um exemplo bem claro foi aquele que nós acabamos de falar. A comparação constante do amado com algo da natureza ou com alguma coisa, principalmente do meio de convivência deles, talvez dificulta um pouco. Por vezes, por quê? Porque nós não conhecemos, talvez se nós não conhecermos a essência, né, das coisas, se eu não compreender o real valor de um cavalo que era naquela época, né, a essência desses cavalos que eram descritas, né? Talvez seria como se hoje nós falássemos que a nossa amada ou que o amado das mulheres, né, seria comparado a um carro grandioso, um carro rico, um carro refinado, a uma Ferrari de sei lá quantos milhões, né? Talvez seria nessa mesma intensidade, tá? O que eles fazem ali é simplesmente relatar o seu sentimento expressando naquilo que faz de convívio, do seu convívio, naquilo que de maior grandiosidade tem ou de maior essência, ou de maior semelhança com aquilo que de fato ele está sentindo com aquilo que eles vivenciam. Então seria a forma mais prática de retratar os seus sentimentos, tá bom? Outro desafio talvez seja aí, né, que a intensidade e a intimidade por falarem facilmente nos deixa assim, talvez por muitas aqui vai compreender ou tentar
de certa forma, desenraizar cantares da Bíblia, é porque lá, por vezes, tem um assunto muito íntimo, né? Digamos assim, que trata um pouco da sexualidade, né? Do ato sexual em si. E isso talvez deixe a pessoa um pouco desconfortável, né? Talvez deixe assim, o livro vai trazer essa essência sexual, essa essência desse amor fraternal, e isso talvez me deixe um pouco assim desconfortável, né, com a leitura. Se você for parar para perceber, isso aí dificilmente é pregado em um culto domingo na igreja, né? Porque talvez seja um assunto que não, né, não soa bem, não para quem vai receber, mas por vezes para quem está lendo, né? E quando eu falo para quem está lendo, pode ser para a gente mesmo, né? Para nós mesmos. Mas o que eu preciso observar nisso aí, quando eu vejo esse assunto e que eu preciso compreender, é que a presença desse livro na Bíblia mostra que Deus quer que aceitemos o corpo humano e suas paixões e sintomá-los isso como se fosse natural, e de fato é natural, tá? Então a gente precisa compreender, entender que se Deus colocou na Bíblia, se Deus permite cantares na Bíblia, ou permitiu a existência de cantares na Bíblia, para a gente compreender e sentir-se digamos assim, familiarizados, não somente familiarizados, mas compreender de fato que Deus quer isso para a gente, né? Deus quer que nós nos envolvamos, digamos assim, com uma pessoa no relacionamento conjugal e essa questão sexual também, ela é prazerosa e ela é servida a nós dentro de uma relação conjugal apropriada, né? Então nós Ô, precisamos. professor, Oi, Wagner, a gente oi, pode João. olhar por um outro lado também, Sim, filho. levando em consideração que o manual de vida cristã, ou da vida do cristão, é a Bíblia. Jesus, Deus, ele pensou em todos os aspectos da vida cristã, desde a mínima coisa até o final de tudo, desde quando você nasce até quando você morre. E o livro, ele é literalmente, escancaradamente explícito como deve se portar dentro do casamento, né? Perfeito. É o homem tratar, saber tratar a mulher com elogios, com as formas, fala das curvas, fala disso, fala daquilo, porque é assim um- um- uma ordenança de Deus para conosco, não é à toa que ele deu o casamento, não é? Perfeito, João. Perfeito. Em essência, é isso aí, né? Só um minuto, pessoal, só um minuto, tá? Perdão, gente, tá? Perdão. Tem criança pequena em casa, vai acontecer isso. É exatamente isso, João. Muito bem trago, porque assim nós precisamos compreender, igual você falou, e você trouxe bem de uma forma bem interessante, né? Que ela é explícito mesmo, a gente precisa compreender que aquilo que Deus quer para nossas vidas, que não somente, também, tá? Não entenda não somente, não é menosprezando, mas não é não somente vida de oração, não é somente ler Bíblia, não é não somente evangelizar, falar do amor, mas também ter um relacionamento e nesse relacionamento aproveitar desse relacionamento das formas éticas e práticas que Deus exige e que mostra para ser feito, tá? Então isso, mais uma vez, dá legalidade para a gente ter esse prazer na nossa vida, tá? Então isso é muito interessante, tá? Obrigado, John, pelo complemento, muito interessante. Se agora a gente for parar para analisar as doutrinas centrais que tem nesse livro, a principal dela é exatamente isso aí, tá? É o quê? É a ética do amor romântico e do casamento, tá? É preciso a gente compreender que, dentro de várias doutrinas que é ensinada, a ética do amor romântico também ela é ensinada na Bíblia, então a gente precisa compreender que tem éticas, tem ensinamentos, tem princípios que precisam ser seguidos e precisam ser vividos. Isso é interessante, tá? É, é, por muitas vezes a gente já ouviu falar, eu já ouvi isso e principalmente quem já tem mais tempo de igreja, mais tempo no ministério, já percebeu por muitas vezes isso aí. O quê? Que em um casamento ele é devastado por muitas vezes por falta desse amor romântico existente, mas também pela questão ou pela falta da sexualidade ou do ato sexual dentro do casamento. E se a gente for parar para entender
Tá? O próprio Cantares nos mostra isso, que é essencial ter isso no casamento, porque isso é ético, isso é correto, isso é permitido, não é permissivo, mas é permitido, né? É querido por Deus para nós, né? É desejado pelo próprio Deus para nós. Tá? Então a gente começa a perceber que essa ética, né, digamos assim, é, do amor romântico na Bíblia, ela tá lá, ela tá contida lá, ela nos mostra como fazer e como nós devemos praticar. Tá? Ele não é somente um manual, mas também uma permissão de Deus para nós, né? Cantares apresenta o amor romântico e a sexualidade na vida conjugal como aspectos bons e enobrecedores, né? Despertando um senso de beleza e enriquecendo aqueles que estão apaixonados, tá? Então a gente começa de fato a perceber que o amor romântico, o ato sexual, a vida conjugal, o casamento, tudo isso ele é debaixo das normas e da orientação de Deus, ele existe para que nós possamos usufruir daquilo que é prazeroso e que é permitido por Deus, né? Por isso que diz ética do amor romântico. Por que é essa ética do amor romântico? Porque mesmo amor romântico, aquilo que é prazeroso, ele é permitido dentro daquilo que Deus coloca para nós. Tá? Isso é interessante, isso é bom de se ver, de se compreender, de se ouvir. Tá? É, nós podemos perceber também, vai falar de doutrina central, tem um tópico interessante aqui, que fala que traz essa questão da criação. Né? Como a gente fala assim, como é que tem essa doutrina da criação dentro de Cantares, né? Cantares ele não relata a criação, ele não relata o princípio como foi Gênesis, mas é dentro do casamento que existe a procriação, né? Digamos assim, o crescimento, né? A expansão da espécie, digamos assim, tá? Então, essa doutrina da criação, perdão, ela está contida, entre aspas, dentro de Cantares, porque nem Cantares é que nos dá a legalidade, e não somente a legalidade, mas também o ensino de como, digamos assim, na maneira mais rústica de se dizer, de como se produzir, reproduzir, se procriar e aumentar, tá? É a maneira correta de se fazer isso, tá? Então é interessante que essa doutrina também, ela vai estar contida. Outra doutrina, e aqui vai um pouco não é na contradição, mas é um pouco diferente daquilo que nós compreendemos, é que fala que a doutrina é a cristológica, né? É claro que se a gente for pegar os pormenores, vai dizer, o cônjuge doa-se para a cônjuge, assim como Cristo doou-se para a igreja, né? Então, talvez seja esse dos ensinos maiores, né? Outros vai dizer que embora o autor de fato tenha escrito, tenha trago a questão de Cantares para o amor romântico, o Eros, né? Mas mostra um pouquinho daquilo que Cristo vê ou enxerga da sua igreja, tá? Então, esse é um ponto de vista que alguns defendem, outros não. O interessante é que isso também leva a alguns pensamentos em relação a isso aí, tá? Em relação de que tem essa questão de Cristo amando, apaixonado pela sua igreja, tá? Repito, isso não é a intenção principal do livro, isso é somente alguns ensinos que alguns estudiosos tiram de dentro do livro, tá bom? Vejamos também alguns temas, né, e aqui vai dizer temas do livro, não necessariamente são temas que o livro vai abordar, perdão, exclusivamente, porém está contido também no livro. Um deles é o quê? Deus quer que sua criatura ou que suas criaturas aproveitem e celebrem a vida na terra, tá? E de fato né? Aquilo que John trouxe, né? Ele tem uma forma muito explícita de tratar alguns assuntos, e se ela é explícita e se a gente percebe que ali está permitindo isso para nós, o que é que nós compreendemos? Nós compreendemos de fato que Deus quer que as suas criaturas, que seus filhos aproveitem a vida aqui na Terra também. Porém, de forma ética. Se é ético, é correto, né? Se é ético, é permissivo, né? É permitido para nós. Então, um dos temas contidos em Cantares
Exatamente isso aí, que Deus quer que as suas criaturas, ou seja, que nós aproveitemos e celebremos a vida na terra, tá? O que é interessante é para a gente perceber esse ponto de aproveitar e celebrar, tá? Então, nós podemos chegar à conclusão de que um casamento bem-sucedido, um ato sexual dentro do casamento, é uma celebração que nós temos e podemos dizer assim, até o próprio Deus, tá? Celebrar o próprio Deus porque ele nos concede isso aí. Bom, outro tema é que o amor romântico e a sexualidade humana são coisas boas e buscadas, boas de, perdão, o amor romântico e a sexualidade humana são coisas boas se buscadas da maneira como Deus planejou. Olha que interessante isso aí. A sexualidade e o amor romântico são coisas boas se buscadas dentro daquilo ou da maneira a qual Deus planejou. Isso é interessante se observar. Tanto o amor romântico quanto a sexualidade fora do propósito de Deus, daquilo que Deus deseja, daquilo que Deus ensina, daquilo que Deus mostra, ele pode trazer um prazer momentâneo, tá? E esse prazer momentâneo é um prazer físico, e de fato assim é, porque Deus nos concedeu com esse prazer, tá? Com esse sentimento, digamos assim. Porém, as consequências são terríveis, tá? As consequências são as piores possíveis, tá? O que nós podemos compreender com isso aqui? Nós podemos compreender que tanto o amor romântico como a sexualidade, o ato sexual em si, ele é para nós, ele é destinado ao homem, é destinado à mulher, é destinado ao casal, dentro do casamento, dentro do propósito do Senhor, dentro da permissão de Deus para nós. Caso contrário, é desastre, tá? Então, isso é interessante. Um mesmo ato prazeroso, ele tanto pode ser construtivo como destrutivo, né? Então a gente só precisa compreender que isso é por essência dentro daquilo que Deus determina para nós. Aí eu volto naquele mesmo assunto, né? Nós precisamos compreender a ética do assunto, né? Quando eu falo de ética do assunto, é as regras do assunto, aquilo que Deus quer, aquilo que Deus determinou, aquilo que Deus deixou. E Cantares traz isso para a gente, tá? Outro tema que a gente pode abordar é que, muito embora o relacionamento entre marido e mulher seja particular em muitas dimensões, o casamento ocorre em um contexto social. E isso é um fator muito interessante, tá? O que que a literatura vai nos dizer? Vai nos dizer que, muito embora, tá? Muito embora o relacionamento entre marido e mulher seja particular em muitas dimensões, ponto, vamos parar nisso aqui. Nós precisamos compreender o quê? Relacionamento conjugal, marido e mulher, em muitas das suas dimensões, ele é particular, ele é íntimo, ele é dos dois, tá? Ele é para ser vivido entre os dois. A exemplo, o exemplo principal é a vida sexual, outro exemplo também seria, por vezes, o seu íntimo no quesito, não somente sexual, mas de tratamento, né, de cumplicidade, tá, de muitas outras coisas. Isso aí é no âmbito particular dos dois, né? Um âmbito único e particular dos dois. Porém, vem a segunda parte. A segunda parte diz o quê? Né? O casamento ocorre em um contexto social. Isso é interessante. E aí agora entra a diferenciação, não é diferenciação, mas agora entra outra figura, né? Que o casamento, quando a gente entra no casamento lá no princípio, né? Por vezes as pessoas vão entrar no casamento pensando só no íntimo, né? Só lá nos finalmente, naquilo que é para usufruir no sentido de prazer físico, digamos assim, tá? E aquilo que é íntimo mesmo. Então, o casamento não é somente isso, é também isso, e é muito disso, porém não é somente isso. O casamento ele é também no âmbito social. Os dois que eram dois agora é um só, e esse um só tem uma vida particular e íntima, mas tem também uma vida social que precisa ser vivida e expressada também da maneira ética, tá? Também da maneira correta, também da maneira da qual Deus deseja que seja vivido. Então, um casamento, para ele ser bem sucedido, um relacionamento conjugal, para ele ser muito bem sucedido, ele precisa primeiro ser tratado no íntimo e ele precisa ser expresso no social.
né? Então, o que que Cantares nos mostra? Ele nos mostra, de certa forma, isso aí. É um relacionamento entre o rei e sua amada, a sua esposa, no íntimo, muito bem desenvolvido, muito bem aflorado, muito bem desenrolado, digamos assim, muito bem expressado no íntimo, e automaticamente ele é expressado no íntimo, vivido no íntimo e expressado no social. Aquilo que é cultivado no íntimo, ele é aflorado e colhido no social. Tá? Isso é interessante. É algo que nós precisamos ter em mente, né? Compreender que o casamento ele é tanto íntimo, ele é tanto secreto, digamos assim, tá? Como social, como explícito, como mostrado para os outros. Tá? Outro ponto, né, o mundo físico, incluindo a natureza e os apetites humanos, é bom em princípio, né? Princípios, esses princípios aqui de fato é os princípios que regem, né? As normativas, né? Quando eu falo normativa aqui, não é o conjunto de regras em si, de normas em si, mas conjuntos de normativas de exigência de Deus para nós, tá? Então vai dizer o que que o mundo, tanto o mundo físico quanto também é a natureza dos apetites humanos, né? Se Deus nos concede tê-los, é porque ele é para ser vivido, né? Ele é para nós sentirmos, né? E aí, por muitas pessoas vai dizer, como nós sentimos o prazer sexual, que aflora, que dentro de nós, que é latente dentro de nós, e se é proibido? Não tem nada de proibido. Ele é proibido fora do casamento, ele é proibido antes do casamento, ele é proibido, por vezes, numa situação distante daquilo que Deus deseja, que é o conjugal. Tá? Se é conjugal, se é no casamento, se é constituído debaixo da autoridade de Deus, da permissão de Deus, então ele é para ser vivido. Né? Então nós compreendemos de fato, nós vemos de fato que os prazeres carnais, digamos assim, né? Ele é para ser vivido dentro daquilo que Deus deseja, dentro de princípios. Tá? E aí, por vezes, vemos as pessoas endemonizando aquilo que Deus concedeu para nós para ser bênção, né? As pessoas tratando a sexualidade como um demônio, né? Ah, isso não pode nem ser tratado, não pode ser falado, né? Mas por vezes quer ser vivido. Então ele precisa ser falado, ele precisa ser tratado, ele precisa, sobretudo, ser vivido dentro dos princípios, dentro das normas, dentro daquilo que é legal, das quatro linhas, digamos assim, né? Então isso é interessante de se saber, de se lembrar, de se compreender também, tá, irmãos? Aplicação do livro, né? Aqui eu vejo uma definição muito interessante, é que fala assim, para se aplicar o livro, nós precisamos compreender uma coisa interessante, que ele vai dizer o seguinte, né? Cantares não afirma ideias, ele expressa emoções. Olha que interessante, né? Ele não afirma ideias, ele não é um livro, assim, digamos, de normas, de promessas, igual vai dizer. Não, ele expressa emoções, ele aflora o mais íntimo das pessoas, né? Então ele não expressa ideias, ou melhor, ele não afirma ideias, ele expressa emoções. O que nós podemos definir com relação a isso aí? Se ele, se ele não afirma ideias, nós precisamos de primeiro compreender que a vida romântica, que a vida conjugal principalmente, ele não é para ser vivido ou pautado em ideias somente, em entendimentos, mas ele é sobretudo para ser vivido e pautado em cima de emoções. Tá? Isso é bom de se compreender. Uma vez que eu preciso compreender que as emoções, ela não pode passar por cima dos princípios, de jeito nenhum, tá? Então, uma coisa está ligada à outra. Mas que a vida conjugal, a vida sexual em si, não é em cima de afirmações, mas sim de emoções expressas, né? É viver de fato a essência, né? Primeiro, nós precisamos entrar numa situação dessa pautada em princípios, né? Pautado naquilo que é permitido, tá? Então, primeiro eu vou em cima das afirmações. Estando dentro das afirmações, dentro dos princípios, agora eu preciso ser vivido de forma de fato, a expressar essas emoções, tá? Ou viver essas emoções, tá? O amor é romântico, sexual, refinado, idealizado, dedicado ao amado. Esse é o desígnio de Deus para a vida humana. Olha que interessante, né?
O amor ele é romântico, é sexual, é refinado, tá? É algo que não pode ser grotesco, digamos assim, não é algo que é em partes, mas ele é refinado, ele é compreendido de fato, tá? Ele é idealizado, né? E ele é dedicado ao amado, né? A gente precisa compreender isso. Quando nós entramos num relacionamento conjugal, nós precisamos compreender de fato que eu estou ali não para me fazer feliz, mas para fazer a outra pessoa feliz. E isso aí acho que talvez seja o ponto de maior dificuldade de compreensão que existe, né? Eu estar no relacionamento conjugal é para fazer o outro feliz, é dedicado ao outro, ele é sentido por mim, né? Querendo para mim, mas dedicado ao outro. Acho que aí está na essência fundamental, tá? É, algumas tem uns pontos chaves aqui, ou melhor, deixa eu só voltar aqui um ponto. É, que fala que tem um ponto interessante que eu achei aqui, só uma observação, é da gente partir para os pensamentos, melhor, para as frases de alguns pensadores em relação ao livro. Vai dizer assim, 7 coisas que os poetas românticos amam fazer. Quais são? Primeiro, retratar as emoções do amor romântico de forma elevada, tá? Cantares, ele é exatamente, a princípio disso aí, por ser uma poesia romântica, ele está quase igual a um livro de romance, digamos assim, tá? Salvo igual as proporções, eu quero dizer isso. Por quê? Porque quando se retrata o amor romântico, né, ele é para ser tratado de forma elevada, né? Então, vocês percebem, se você for pegar um romance para ler aí, eu nem indico muito, não. Eu estou dizendo, se formos ler um romance, a primeira coisa que a gente vai perceber lá é essa forma elevada de tratar esse romantismo. Cantares também é assim. Por quê? Porque ele é um livro de poesia romântica, tá? Ele é um livro de poesia romântica contido dentro da Bíblia, tá? Outro ponto, levar os amantes a expressarem seus sentimentos ao amado. E isso é fundamental. O que Cantares mais mostra? Tem sentimento? Expresse-os, né? É um dos objetivos da poesia romântica e é também do livro de Cantares. Terceiro ponto, celebrar com frequência a beleza do amado, né, listando suas características atrativas. Isso é fundamental. Isso é vida dentro de um relacionamento. Se existe sentimento, é porque tem algo que nos atrai, né? Então, precisa celebrar com frequência. E falei celebrar com frequência, o que é interessante. E quando a palavra é celebrar com frequência, aí fala assim, mas por que que eu tenho que elogiar com frequência? Porque eu preciso celebrar isso. Esse falar com frequência, esse celebrar é algo de enaltecer, de vangloriar daquilo, né? Mas, sobretudo, de agradecer a Deus por essa oportunidade de você estar com alguém que gosta e celebrando com essa pessoa as características dela que lhe chama a atenção, que lhe faz gostar ainda mais, tá? Outro ponto, retratar o amor desabrochando em um cenário natural idealizado, né? Quando nós falamos lá antes dessa questão de assemelhar ou de trazer a figura do amado ou da amada baseado ou parecido com aquilo que está na natureza ou no ciclo de convivência, né? Mostra que aquele é o cenário mais bonito e que aquele é o cenário idealizado, né? Então, quando retratamos esse amor, demonstrando, né, a beleza dele, pautado naquilo que nós conhecemos, naquilo que nós achamos bonito, de fato é mostrar a dimensão desse amor, né? Comparar o relacionamento romântico à beleza do amado, às coisas da natureza, uma mulher, um jardim, por exemplo, ou os prazeres de se estar junto, sentado à sombra de uma árvore, comendo seu fruto, né? Foi aquilo que nós já falamos. Convidar o amado para uma vida de amor mútuo, às vezes expresso metaforicamente como um convite para caminhar na natureza. Uma também das essências, né, da leitura, da literatura de poesia, perdão, principalmente da literatura de poesia romântica, é expressar para o amado o tamanho desse seu amor, desse seu sentimento, e não somente expressar e mostrar isso para ele, mas também convidá-lo ou convidá-la para andar contigo nesse seu sentimento, né? O que que nós compreendemos com isso? Que amar ou expressar esse amor romântico, né, não ou não tão somente mostrar a dimensão,
mas também fazer questão de que a pessoa entre nesse seu ambiente, né? Entre nesse seu amor. Então, perceba uma coisa: o amor ele é sentido por nós, vivido por nós, né? É querido por nós, mas ele, sobretudo, tem que ser uma fonte acolhedora para o outro, para o amado que nós temos. Por isso, o amor não pode ser usurpador, ele não pode ser aí, egoísta, né? Ele não pode ser individualista, digamos assim, né? Então, esse ponto é interessante. Ele precisa ser, sobretudo, expresso, mas também um convite para que o outro venha estar naquilo que você sente. E, por fim, retratar momentos típicos de um romance, um beijo, uma despedida, uma caminhada, um casamento, né? Então, também digamos assim, uma intenção dos autores, digamos assim, das poesias românticas, tá? E por fim, a gente já finalizando essa parte, é, tem algumas perspectivas sobre o livro de Cantares, e aqui tem alguns autores que vão dizer o seguinte: o C.S. Lewis disse o seguinte: aqueles que estão apaixonados possuem inclinação natural de prender-se a promessas. As canções de amor por todo mundo são cheias de votos de fidelidade eterna. Tá? Pautado no livro, C.S. Lewis diz isso. Richard Niebuhr vai dizer o seguinte: a Bíblia seria deficiente se não fosse possível encontrar nela a expressão do sentimento mais profundo e forte da humanidade, o amor. Olha que interessante, né? Ele vai retratar aquilo que nós falamos no princípio, lá no começo, né? Talvez a Bíblia seria incompleta, tá? Perceba isso aí, não é nenhuma heresia dizer isso não, tá? Só quero dizer no sentido de que seria se não retratasse nela um dos sentimentos mais puros e mais bonitos, que é o quê? Que é o amor romântico, tá? Então, a, a, a presença de cantares dentro da Bíblia é, de fato, essencial para celebrar e para dar a legalidade que nós precisamos para vivenciar o sentimento mais forte e mais puro, que é o sentimento do amor romântico, tá? Mais um pensador vai dizer o seguinte: Cantares fala como o amor e o casamento deveriam ser. Ele é uma espécie de antídoto para o modo como os relacionamentos costumam ser. O que é interessante. O que nós compreendemos aqui? Que ele mostra como o casamento, o amor romântico deve ser. E serve ao mesmo tempo de um antídoto para como eles têm sido. Né? Olha que interessante. O que ele está mostrando aqui é que ele mostra como deveria ser. Né? E por muitas vezes ele é contrário àquilo que tem sido, infelizmente. Tá? Infelizmente. Eu digo infelizmente porque deveria ser, ou todos deveriam viver conforme está lá em Cantares, e não. Infelizmente não. Tá? Então ele serve para a gente de alerta e serve também como um ensinamento. Tá? Bom, meus irmãos, aqui a gente finaliza essa parte de Cantares, né? Até porque a equipe já falou muito bem, já trouxe muito bem claro para nós, e automaticamente também a gente já finaliza essa parte dos livros, né, que era a nossa intenção, né, como conteúdo programático da disciplina, que era trazer um relato específico sobre os livros e também sobre aquilo que a literatura sapiencial vem trazer, vem mostrar para nós. Em resumo, a gente precisa ver só alguns pontos, né, reforçar naquilo que nós vimos aqui na disciplina. O ponto principal e essencial foi esse, né? Nós vimos na disciplina, como uma forma geral, as partes específicas de cada um dos livros contidos nela, desde Jó, né, que nós no início lá, e finalizamos agora em Cantares. Tá? Então, nós vimos e ouvimos, né, não somente nas aulas expositivas, mas também na apresentação dos colegas, a essência de cada um dos livros. Isso é interessante para a gente ver, né? Não sei se vocês lembram que eu falei lá no princípio da disciplina, e eu falo em todas as minhas disciplinas, que a gente não vai aqui, não é nem questão de ter tempo, mas é de fato não ter como abrir todos os capítulos e todos os versículos de cada um livro, ler ele e tentar trazer um estudo, digamos assim, específico em cada um dos versículos. Não, isso não dá para fazer. Isso aí é tarefa de casa, digamos assim, tá? Mas, de fato, conhecer mais, conhecer melhor os livros, isso aí é fundamental, isso é essencial, tá? Então,
na disciplina nos permitiu, por mais que seja somente um pontapé, somente um incentivo, digamos assim, mas nos permitiu ver isso, tá? E quando eu digo que é somente um pontapé e é somente um incentivo, de fato é, tá? Seria impossível a gente esgotar todos esses conteúdos aqui, seria impossível nós vermos tudo aqui, mas é para estimular, para despertar o desejo de cada um de conhecer um pouquinho mais os livros da disciplina, tá bom? Outro fator também é que, a partir de então, quando nós vimos e lemos todos esses livros, nós conhecemos um pouco de cada um desses livros mais específicos, nós vimos também alguns pontos que é tratado dentro desses livros, tá? Nós finalizamos hoje em Cantares, onde é específico sobre esse amor romântico, mas, sobretudo, nós vemos algumas essências fundamentais dos livros sapienciais. E o primeiro dele, a gente vai perceber que é o quê? Que é a busca pela sabedoria. Lembra disso aí, tá? As literatura, ou melhor, a literatura de poesia contida dentro dos livros sapienciais, ele tem na sua essência trazer alguns ensinamentos, ou trazer muitos ensinamentos, digamos assim. Mas um daqueles que fica mais evidente é de fato essa busca pela sabedoria, essa busca constante do homem pela sabedoria, ou por vezes o contraste disso aí, que é o quê? Que é digamos assim, a contrariedade entre sabedoria e a insensatez, tá? Assim como essas literaturas têm essa essência de transmitir para nós essa questão da sabedoria, dessa busca constante pela sabedoria, ele mostra também o confronto ou o convívio direto entre sabedoria e insensatez. O homem que é sábio e o homem que é insensato, o homem que é sábio e o homem que é tolo, tá? Então nós percebemos isso e a disciplina, como forma geral, ela traz para a gente essa, digamos assim, essa motivação para a busca desse estudo, né? Desse campo específico, tá bom? Então, esses foram, de fato, os assuntos mais pensados, né? Dentro desses estudos, e de fato é aquilo que nós queríamos que vocês tivessem, perdão, como essência ou como motivação para estudo, certinho? Deixo a vocês, alguém quer trazer alguma reflexão, algo, compartilhar algo, fique à vontade, tá? Tá tudo ok? Se vocês Ô, Wagner, falarem. Oi. quando você fala dessa questão de sexualidade e tudo mais, e sensualidade, eu só me lembro de uma vez que um, um líder de jovens, enviado do Espírito Santo, sabe, para não falar outra coisa, Ah, nós, nós cantávamos aquela música, Ouço Deus Me Chamar, de Fernanda Brum, de Fernanda Brum, não, aquela que faleceu com câncer, aquela loira, Ludmila Feber. E Ludmilla, aí, sim. e aí a música falava, alta, alta madrugada vai, já estou deitada, ouço Deus me chamar, sua voz suave como um sussurro e tal. E teve uma vez que ele fez uma pregação baseada em cima. Não tem nada a ver, sabe, com o que você está realmente falando, mas quando você fala, me remete a isso. Sim, sim. E ele fez uma senhora pregação baseada nessa música. E que a gente estava em pecado em cantar essa música, porque essa música ela estava altamente sexualizando o Espírito Santo e não sei o que, e foi falando. E a gente, tipo assim, ficou de boca aberta. E a gente era moleque na época. E a gente falou, Jesus, a gente tá tudo em pecado cantando essa música, meu Deus, perdão. E aí foi, e, cara, e ele tirava bons argumentos, que só Deus sabe da onde ele tirava os argumentos. Uhum. E aí hoje, com a mentalidade que a gente tem, a gente fala, meu Deus do céu, que heresia que esse cara falava, pelo amor de Deus. E aí você começa a perceber que nada mais é do que a intimidade sua com o Pai numa madrugada. Que é nada mais Sim. do que a Bíblia manda você fazer, acordar e orar, né? E eu falei, Jesus. Então, a hora que você estava falando aí, todo momento que você citava, eu relembrava da música. Eu falei, não, eu preciso compartilhar essa pérola Foi para mim não ficar compartilhar. sozinho depois. John, o que é interessante é que ele já começou errado. Ele começou uma pregação em cima de uma música. Ele tinha que começar uma pregação em cima da Bíblia, né? Ai, Deus, mas é isso mesmo. Igualmente, essa pessoa aí fez
digamos assim, essa pregação baseada no entendimento errado daquilo que a música fala, é aquilo que nós falamos no livro hoje, né? Por muitas vezes as pessoas fazem pregações erradas por não conhecer ou não compreender a essência do livro, né? É interessante, muito bem compartilhado, tá? Mas alguém, meus irmãos, fiquem à vontade, pode falar algo que deixou de certa forma assim marcado ou que trouxe um entendimento melhor. Fiquem à vontade, viu? Eu já sei o que está passando na mente de vocês, assim, se eu não falar, ele vai terminar e eu vou mesmo, tá? Eu vou terminar mesmo, porque já tinha aquilo que seria de conteúdo programático que a gente tinha por essência, já foi passado. Eu tinha essa última aula agora, no conteúdo programático, ele seria para aplicação de uma avaliação, de uma prova daquilo que vocês fizeram. Então, eu estou só trocando essa prova, digamos assim, por um momento, se vocês quiserem compartilhar alguma coisa, viu? De fato, esse segundo momento da aula agora seria para a aplicação de uma prova, tá? Mas eu não vou fazer isso, não. Eu peço de fato que Deus esteja guiando vocês aí naquilo que nós aprendemos esses, juntos aqui, né? Que nós relembramos, de certa forma. Eu falo aprender, mas, por favor, vamos calçar a sandália da humildade aqui, né? Ninguém ensinou nada a ninguém, mas que nós, de fato, relembramos juntos, né? Então, eu peço de fato que, de fato, o Espírito Santo esteja trazendo aos nossos corações, não só de vocês, mas o meu também, que aquilo que nós vimos esses dias aqui possa nos relembrar, nos trazer de volta a essência de tudo aquilo que a Bíblia deseja e quer para nós. Que nós possamos estar em constante aí, em busca de conhecimento, óbvio, mas principalmente na constante busca pela sabedoria que se vem dos céus, né? Então, a minha oração nesse momento é que Deus possa guiar vocês a buscar dele e buscar nele essa sabedoria que somente ele é a fonte disso tudo. Certinho? E sem mais da minha parte, a gente finaliza aqui não somente a nossa aula, mas também a nossa disciplina, tá? Eu não quis falar para vocês no princípio que seria uma aula mais curta, que se não fosse eu já entrava motivado vamos terminar logo, né? Mas de fato assim é. E nós finalizamos aqui a nossa disciplina, mais uma vez, a nossa aula. Repito mais uma vez, no final de semana a gente vai estar junto, né? Pelo menos a grande maioria. E é o momento da gente conversar um pouquinho mais, de estar trocando mais algumas informações. Se vocês precisarem de algum esclarecimento, mais algo ou uma sugestão também, não somente busca por informações, mas também mandar alguma sugestão, fique à vontade. Vocês têm total acesso ao meu WhatsApp, né? Pode falar comigo. Então, eu fico muito grato em relação a isso também, tá? Fique à vontade, tá? Se vocês quiserem mandar um comentário, eu vou ficar muito feliz, muito agradecido por isso, certinho? No mais. Agradecer vocês porque dedicaram as segundas-feiras quinzenais aí para estarmos juntos aqui, ter me tolerado, né? Dentro dos nossos erros e acertos, né? Então eu fico muito feliz por ter vocês comigo, por ter vocês aqui no seminário e agradeço muito vocês por nos suportar aqui por algumas horas, por alguns minutos, durante alguns dias de alguns desses meses nossos aqui, tá bom? Que Deus abençoe vocês. E as notas logo vocês saberão, tá? Não precisa preocupar muito também não. Não relaxa, mas não preocupa muito também não. Reforço mais uma vez, mandem para mim, por gentileza, os relatórios. Não deixa de mandar não, porque eu tenho que... Vocês fazem um relatório, manda para mim, eu tenho que fazer um relatório de vocês e mandar para a diretoria. E se eu não fizer isso até o final de semana, certeza que domingo, sábado, domingo, Giovanni vai me cobrar isso aí. Então me ajude a ajudar vocês, tá bom? Manda os relatórios, tá bom? Meus irmãos, que Deus abençoe, tá? Que o Senhor possa guiar vocês e quem sabe no próximo semestre, não sei se todos aqui, mas alguns a gente pode estar juntos em mais alguma disciplina, certinho? No mais, que Deus abençoe, uma boa noite, um bom descanso a vocês e até sábado, se o Senhor nos permitir e se Ele não voltar antes. Se Ele voltar, nos veremos na glória, se Deus quiser. Tá bom? Forte abraço no coração de vocês e tamo junto. A paz Amém, do Senhor a professor. todos, Tá, Obrigada. abençoe. gente. Até A mais. paz do Boa noite. Senhor. Boa Paz do noite, Deus Senhor, Deus Então, até abençoe. mais. Deus abençoe. Outros. abençoe. Boa noite a todos. Amém, gente. Deus abençoe. A paz a todos.